7 passos para vencer, para abandonar os pecados acariciados. Eu sou o Diego Magalhães, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós tratamos bastante sobre vício em pornografia e masturbação. A gente trata também alguns temas aqui relacionados à masculinidade bíblica. Lembrando, eu mesmo já tive problema com pornografia durante muitos anos. E bom, hoje faço esse trabalho aqui na internet para ajudar você a vencer também. Mas hoje eu quero falar sobre 7 passos para vencer, para abandonar os pecados acariciados. E quando a gente fala em pecado acariciado, a primeira coisa que eu sei que vem na cabeça da grande maioria de vocês é: ele vai falar de pornografia. Ele vai falar de masturbação. Ele vai falar de pecados sexuais. Mas, irmão, desde quando os pecados acariciados são somente pecados sexuais? Existem muitos pecados acariciados que as pessoas não percebem. Então, por exemplo, a preguiça. Preguiça, que inclusive é um pecado grave, né? Muito criticado em toda a escritura. Preguiça. Então, se você é o cara que se acorda tarde, você não faz nada em casa, você é o cara que no seu trabalho, você deixa os outros fazerem o seu trabalho para você, enfim, não ter que se esforçar. Isso é preguiça e pode sim ser um pecado acariciado. Por exemplo, também a mentira. Então, muitas pessoas vivem na mentira por quê? Porque é muito cômodo, porque o cara consegue ficar ali num status que não lhe pertence e aí é muito cômodo para ele continuar mentindo para que ele obtenha os benefícios que ele não obteria se ele falasse a verdade, por exemplo, né? E pecado acariciado, basicamente, é aquele pecado que, como a palavra está dizendo, ele é acariciado, o sujeito quer ele perto de si. Cara, não quero que saia daqui, é tão bom esse pecado aqui, é tão bom esse prazer que esse pecado gera em mim, é tão bom os benefícios que esse pecado gera na minha vida e eu quero ele aqui. Eu entendo que eu devo deixar, às vezes até tem uma luta ali de dizer, caramba, mas eu tenho que deixar, mas poxa, mas me faz tão bem, mas eu tenho que deixar, e aí muitas vezes fica nessa luta. No entanto, eu preciso fazer uma breve diferenciação aqui entre o que é um pecado acariciado e o que é um vício. Eu sempre digo o seguinte: todo vício é um pecado acariciado, no entanto, nem todo pecado acariciado é um vício. Como assim, Diego? Eu já expliquei o que é o pecado acariciado. Agora vamos explicar o que é um vício. O vício, basicamente, é um mecanismo de fuga. Fuga o quê? Emocional. O cara não sabe lidar com as próprias emoções, com tristeza, com raiva, etc. E ele tende a fugir desses sentimentos. Para quê? Para uma substância específica, que também pode ser, sei lá, rede social, pode ser pornografia, masturbação, etc. Então, esse é o vício. No entanto, a gente percebe, e atendendo pessoas assim durante os anos, eu percebi que muita gente, eu já passei por isso também, parava e dizia assim, cara, eu já nem gosto disso, você tá entendendo? Eu já nem quero isso na minha vida. Eu percebo que isso me faz mal, tá destruindo a minha vida, eu sei que é um pecado, eu quero deixar essa porcaria, mas todo dia ou toda semana parece que tem alguma coisa que me leva para aquela substância, que me leva para aquela queda específica. Então, eu entendo o seguinte. E para você ter um exemplo ainda mais claro, até um dia desse, problema de depressão, né, no meio cristão era, bom, você não ora o suficiente, você não vai para a igreja o suficiente, você não lê a Bíblia o suficiente, você tem que sorrir, né? No entanto, a gente percebe que hoje não é bem assim. Então, muitas pessoas precisam sim de uma intervenção, né, uma intervenção psiquiátrica, muitas vezes psicológica, para conseguir lidar melhor com essa depressão. Às vezes, essa depressão é gerada por um desbalanço hormonal. Você tá entendendo? Então, muitas vezes, as pessoas olhavam para isso e diziam assim, é falta de Deus. A mesma coisa, por exemplo, com a ansiedade. A Bíblia deixa claro, não devemos andar ansiosos. Mas às vezes, cara, o cara tem um transtorno de ansiedade generalizado. Você tá entendendo? Então, esse transtorno ele precisa ser tratado da forma correta. E eu já vi vários casos de pessoas que tiveram uma intervenção, seja com psiquiatra, seja muitas vezes com suplementação e teve excelentes resultados relacionados à ansiedade. Então é interessante você perceber que às vezes existem alguns problemas específicos que não são simplesmente pecados. São pecados, mas não são simplesmente pecados. Existem questões emocionais, existem questões afetivas, existem questões muitas vezes neurológicas que favorecem uma queda para aquele sujeito e que uma intervenção nessa área vai fazer muito bem. Então eu preciso falar isso aqui para você não confundir as coisas e achar que, bom, tudo é pecado acariciado, só se resolve com oração, leitura da Bíblia, etc. Até porque eu passei anos da minha vida, né, orando, lendo a Bíblia bastante, muito envolvido na igreja, mas continuava caindo na pornografia. Mas vamos lá, há os 7 passos para vencer os pecados acariciados.
Primeiro passo, muita gente quando está com um pecado acariciado tem uma tendência a se afastar de Deus. Quando na verdade o primeiro passo é todo o contrário, cara. Ah não, eu me afasto de Deus porque eu tenho vergonha e tal, eu tenho vergonha do meu pastor, eu tenho vergonha da igreja, eu não vou para a igreja, eu não vou mais, eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia e tal. Não, cara, é todo o contrário que você tem que fazer. Se aproxime mais de Deus, esteja mais próximo de Deus, se arrependa de fato e de verdade. Diga o que é esse arrependimento. No final do vídeo eu vou trazer um material aqui para ti para explicar exatamente o que é esse arrependimento e como fazê-lo, né? Mas basicamente você tem que se render ao Espírito Santo, cara. É isso que você tem que fazer, não tem uma outra saída. Esse é o primeiro passo de todos. Romanos capítulo 8, verso 5 diz o seguinte: quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. Você tem que andar no Espírito, cara. Você tem que orar constantemente, você tem que estar buscando, seja nas Escrituras, em oração, seja não deixar de se congregar também, isso aqui é extremamente importante. Então, cara, isso é importante. Jejuar também, o jejum tem um papel importantíssimo nisso aqui. Então você tem que andar no Espírito, você tem que andar conforme a influência do Espírito na sua vida. Mas para isso você tem que dar ouvidos para ele. Porque muitas vezes o Espírito Santo falou com você, você ouviu, eu sei que você ouviu, mas você deu uma de doido, né? Você deu uma de doido, você não, eu acho que não é Espírito não, o coração é enganoso, eu acho que isso é coisa do meu coração. E começou a não dar, né, ouvidos para o Espírito Santo. E aí essa voz ela vai diminuindo, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, cara, primeiro passo, irmão, vai para Deus, cara. Vai para Deus, busca o Espírito Santo, ora pelo derramamento do Espírito. Tem uma pregação do Spurgeon que me tocou muito. Ele diz assim: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus por não cumprir com as suas exigências? Qual foi a vez que você chorou na presença de Deus por perceber que você não é santo conforme Ele é santo? Então, isso aqui é sério. Isso aqui é sério, a gente precisa falar sobre isso. Inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal. Então, esse é o primeiro passo, cara. Busca, irmão, mas assim, busca com todas as tuas forças. Diz a Escritura, Jonas foi pregar lá em Nínive, o rei de Nínive, cara, ele levantou ali um jejum, até os bichos jejuaram, né? Vaca, gato, né? Tudo, bode, tudo jejuou naquele momento. E diz assim, eles buscaram a Deus com todas as suas forças. E o que é que aconteceu? Em nenhum momento na pregação que Deus dá a Jonas para que Jonas fosse a Nínive, Deus diz assim, ó, se eles se arrependerem, eu vou perdoar e tal. Em nenhum momento. No entanto, quando eles se arrependeram, Deus disse assim, tá, beleza, eu não vou descer aqui a lenha nesse povo aqui, matar todo mundo em 40 dias, conforme eu disse. Eu vou perdoá-los e eles vão permanecer vivos. Isso é importante, cara. Busque a Deus com todas as suas forças. Passo número 2. Confesse e peça perdão. Então, muita gente, não vou confessar porque, sei lá, já confessei e tal. Irmão, confessa. Confessa e pede perdão para Deus, ponto final. 1 João capítulo 1, verso 9 diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não é só perdoar, Ele vai perdoar e purificar. Então, busque e peça perdão. Nominalmente, fala assim, Senhor, eu pequei nisto e nisto. Senhor, eu tenho um pecado no qual eu caio todos os dias. Senhor, eu tenho um pecado no qual eu caio, sei lá, semanalmente. Eu minto demais. Eu sou preguiçoso demais. Eu, sei lá, me masturbo também. Eu transo com minha namorada. Fala. Isso é extremamente importante, né? Nominalmente, dê nome aos bois. Não fique com Senhor, perdoa, o senhor sabe aí que eu sou pecador e tal. E também não fique dando desculpa, não. Senhor, o senhor sabe, né? É difícil e tal, né? Quando eu tô junto com minha namorada. Não, cara. Se é para você se justificar, então não é necessária a justiça de Cristo para você. E eu vou ser sincero com você, cara. Acho que não vale a pena, não, você tentar se justificar, beleza? Porque o resultado não vai ser muito interessante. Então, peça para que a justiça de Cristo te cubra. Isso aí é o que de fato vai fazer com que não só você seja perdoado, mas também seja purificado. E a pessoa que está mais interessada no teu perdão é Jesus. Ele é o mais interessado. Você acha que ele veio para morrer na cruz do Calvário, passar por tudo que ele passou? Para quê, cara? Para quê? Para dizer assim, ó, só peca uma vez, pecou na segunda, já era. Não, cara. Não, ele quer te perdoar, ele quer te perdoar. Tem até um vídeo aqui que é bem famoso aqui no canal, que é Deus perdoa pecados repetitivos, né? E eu explico lá por quê, se ele perdoa, se não perdoa, enfim, depois vai lá e dá uma olhada, né? E isso aqui também é importante que você entenda, dentro do tópico número 2, libere perdão. Porque não ache que você vai obter perdão de Deus se você não libera perdão. Oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem.
E é o único momento em que há uma nota de rodapé ali na oração do Pai Nosso, onde Jesus diz, porque se você não libera perdão, também não tem perdão para ti. Então libere perdão. Preste atenção, né? Será que você tá aí com rixa com alguém e tal e não consegue perdoar? Cara, então você tem que resolver isso daí. Passo número 3 sobre como vencer pecados acariciados. Peça ajuda. Seja humilde e peça ajuda. Tem um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então preste muita atenção nisso aqui. Em nenhum momento o texto diz assim, olha, você precisa confessar para o seu irmão para ser perdoado. E muita gente diz isso, por que eu vou confessar para o irmão, sendo que eu já confessei para Deus e o perdão vem de Deus? É porque não é pelo perdão, cara. É pela cura. Preste atenção nisso aqui. É pela cura. Então, não só para você pedir ajuda, mas também para você derrubar. Eu sempre falo disso também, né? Muita gente que tem esses pecados repetitivos, que sofrem de vícios como pornografia, masturbação, tende a criar uma fachada de santidade. Você tem que derrubar isso. Você precisa derrubar isso. Você não vai conseguir vencer, seja um pecado acariciado, seja um vício, você não vai conseguir vencer vivendo na mentira. Então é importante que você derrube isso. Busque ajuda. Inclusive, aí está o Libertos, né? O Libertos 2.0, nós temos lá, vamos ter agora, vamos abrir a comunidade também para que vocês possam se ajudar ali. Então, um vai ajudando o outro. Isso funcionou muito bem nas mentorias em grupo e com certeza vai funcionar muito bem também no Libertos 2.0. Então, eu espero você lá. Link aqui na descrição. Também tem um texto em Provérbios capítulo 17, verso 9, que diz o seguinte: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que reitera a questão separa os maiores amigos. Com outras palavras, muita gente deixa de falar do seu pecado, muita gente deixa de confessar o seu pecado para um irmão, para um amigo, para o pastor, etc. Porque ele tem medo. Caramba, quando eu confessar o meu pecado, quando essa pessoa souber quem eu realmente sou, essa pessoa não vai mais querer falar comigo. Essa pessoa, sei lá, nunca mais vai me dirigir a palavra. Essa pessoa vai vir com retaliações e tal, principalmente se é um líder religioso. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Dane-se. Dane-se se a pessoa não quer mais falar contigo. Dane-se se a pessoa vai ter uma retaliação contigo. Irmão, preste bem atenção. Quando você encobre as suas transgressões, você está buscando amizade, mas essa amizade ela não é real. Por quê? Porque quando você reitera a questão, você separa os maiores amigos. Quem é que segue com você? Esse é um amigo de verdade. Então, não tenha medo de falar. Isso aí é importante. Tem vídeo aqui no canal também sobre como falar, né? Como confessar, buscar ajuda em outras pessoas. Quarto passo. Esse passo é importante. Não apague a voz do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, um texto bem curtinho, diz simplesmente: não apagueis o Espírito. É totalmente possível que você apague o Espírito. Então, muitas vezes, cara, você teve um momento de conversão, tua conversão foi real ali e tal, e você ia para a igreja, você trabalhava, e muitas vezes você foi dando abertura para alguns pecados, dando abertura ali para pecados acariciados, e você, aos poucos, escutava a voz do Espírito, dizendo assim: irmão, esse não é o caminho, filho, esse não é o caminho, sai daí. Mas você continuava e dizia assim: não, Espírito, fica calado aí, fica na tua aí, não fala não e tal. E você foi aos poucos apagando o Espírito. Então, cara, isso é grave. Isso é muito grave. E muitas vezes, para você reacender esse fogo, não é fácil. Eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, o momento que Jesus estava indo, né, com a sua família, com José e Maria, eles foram ali para Jerusalém. Jesus era ainda um jovenzinho ali, um adolescente. E aí, na volta, José e Maria perderam Jesus, né? E aí, quanto tempo eles demoraram para reencontrar Jesus? 3 dias para reencontrá-lo. 3 dias para reencontrá-lo. Cara, de um vacilo. Foram ali conversando, batendo um papo e tal. Um pouco olharam e disseram assim: cadê Jesus? E começa a procurar. Não acha. Só acharam 3 dias depois e extremamente aflitos. Então, eu comparo isso com a vida real. Muitas vezes a gente vai perdendo assim o foco das coisas, sabe? Vai entrando em questões banais e aí perde de vista Jesus. E aí você quer reencontrá-lo assim, ó, né, automaticamente. E muitas vezes você vai demorar 3 dias, muitas vezes você vai demorar 1 semana para ter um reencontro com ele. E esse período, cara, geralmente é angustiante. Então eu recomendo que, de fato, você faça um esforço para não apagar o Espírito. Então mantenha a comunhão com Deus, mantenha a comunhão com o Espírito, mantenha a comunhão com o Filho. E acate a voz do Espírito como você ouvir. Olha, meu filho, o caminho é esse aqui. Então vai pelo caminho, desgraça, né? Para de sair do caminho. Isso aí é importante. Passo número 5, não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Tem um texto em Hebreus capítulo 10, verso 23 a 25, que diz o seguinte:
Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então muita gente termina esfriando mesmo nesse caminho, porque, cara, não tem pessoas ao seu lado, não tem gente para lhe incentivar. É importante que você tenha essa comunidade, é importante. Mais uma vez, não é fazendo propaganda não, tá, pessoal? Mas é nítido quando a gente faz as mentorias em grupo, tanto é assim que nem tem mentoria em grupo. No momento, tá tudo fechado, eu tô focado nos nossos projetos em espanhol, né? E a questão é, a comunidade nas mentorias em grupo, cara, assim, faz uma diferença tremenda, tremenda. Por quê? Porque um cara vai lá, tem uma queda ou tem uma recaída e aí ele começa, né? Ah, meu Deus, não serve pra mim, eu não vou conseguir avançar e tal. E a comunidade muitas vezes ajuda a avançar. Então, tenha pessoas próximas a você, não deixe de se congregar, não deixe de ir para a igreja, porque eu tenho vergonha. Irmão, a hora de você ter tido vergonha era a hora que você cometeu o pecado. Então, agora é a hora de você ser redimido pela graça de Cristo. Então, isso aqui é importante que você coloque em prática de verdade. Não deixe de se congregar, tenha pessoas ao seu lado que te incentivem, que te ajudem, e você também seja uma ajuda para outras pessoas. Já disse Salomão, né? É melhor que sejam dois do que um, porque se são dois, um cair, o outro vai lá e levanta. Então tenha uma comunidade, mas não se dê por vencido. É isso, não desista, avance. Muitas vezes você vai ter uma queda, muitas vezes você vai cometer o mesmo erro, muitas vezes você está subindo a escada, você vai cair 3 degraus, mas não importa, continue subindo, levante e continue andando. Você aprendeu a andar de bicicleta, quando teve a primeira queda, você não ficou lá no chão. Então você teve que levantar e mandar brasa, você está entendendo? Então não desanime, não se dê por vencido. Passo número 6 e penúltimo, mantenha-se... uma coisa importante, eu até esqueci isso. Deixe seu like aqui no vídeo, beleza? Deixe seu like aqui no vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E se você não é inscrito, neste canal nós temos conteúdos parecidos com este. Se inscreva aqui e ative as notificações também para receber os novos vídeos. E compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas. Você percebe que pode ajudar este tipo de conteúdo. Mas vamos lá ao passo número 6. Mantenha-se longe da tentação. Eu não vou ler o texto aqui, porque o texto é longo e tem muitas nuances ali. Mas quando a gente vê, por exemplo, a história de José lá no Egito, o que aconteceu com José? José trabalhava para um cara chamado Potifar. A esposa de Potifar colocou o olhão em José e disse assim, eu quero esse cara para mim. Né? E o que aconteceu? Ela começou a tentar José. E ela começou a desejar, não só desejar, mas tentar se deitar com José, fazer ele pecar. E a Bíblia diz que essa tentação não foi pontual. Ele era tentado constantemente, ou seja, constantemente a mulher de Potifar tentava se deitar com ele. Até que um belo dia, ele estava lá e ela disse assim, venha, se deite comigo e tal. E ele disse, não vou. E aí ele fugiu e no que ele fugiu, ela conseguiu pegar a roupa dele e, enfim, né, inventou toda uma história ali, dizendo que tinha sido uma abusada por ele, etc e tal. E perceba, José foi até as últimas consequências, cara. Para ele, teria sido muito mais fácil ele se entregar. Teria sido muito mais fácil. Porque quem era que ia acreditar nele? Então, preste muita atenção. Você precisa ir até as últimas consequências. Você, primeiro, precisa manter-se longe da tentação. Porque a Bíblia diz que, na medida em que ele era tentado constantemente, ele também fugia constantemente. Ele também buscava se manter longe. Não era o cara que, poxa, tá, a mulher do Potifar, eu vou ficar aqui perto porque eu sou forte e tal. Não, cara. Não, chegou ela, eu já vazo, vou para outro lugar. Você tá entendendo? Era isso que ele fazia. Até que um belo dia ela conseguiu pegar ali nas vestes dele, né? E ele foi até as últimas consequências. Não interessa quais vão ser as consequências de você ser fiel. As consequências de você ser fiel pode ser, basicamente, que, sei lá, os teus amigos te deixem. Pode ser que a tua namorada te deixe. Pode ser, cara, inclusive, que a tua família queira te deixar. No entanto, não interessa. Não interessa. Se tem alguém que você precisa agradar, esse alguém é Deus e não seus amigos. E não, sei lá, o teu chefe no trabalho, etc. Certo? Então vá até as últimas consequências. E por último, creia no perdão de Deus. Creia no perdão de Deus. Perceba que eu não estou dizendo perdoe-se. Você precisa se perdoar. Você já ouviu isso aí? Coloca aqui nos comentários. Eu preciso me perdoar. Irmão, como assim se perdoar? Não tem como se perdoar. Isso não existe. Não existe em canto nenhum, você está entendendo? Você não se perdoa. Quem perdoa é aquele que se encontra em uma posição de puni-lo. Está entendendo?
Então você pode ser perdoado, sei lá, por um policial. Você pode ser perdoado, sei lá, por uma pessoa que você cometeu um erro ali na empresa, pelo chefe do seu trabalho, o dono da empresa, que você cometeu um erro e ele poderia tirar você da empresa, mas ele decide não fazer. Essas pessoas estão em posição de perdão. Por quê? Porque elas podem te punir. Deus pode te punir. Ele está em posição de te perdoar. Então perceba o seguinte, não existe o auto-perdão. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre isso. Então, não existe o auto-perdão. O que existe é a sua falta de crença, é a sua falta de fé no perdão de Deus. Ou seja, Deus disse, eu te perdoei, está perdoado. A palavra disse, se você foi lá e você se arrependeu e você de fato pediu perdão, está perdoado, cara. Não precisa pedir perdão 10 vezes, está perdoado, ponto final. Mas você não crê. E é por isso que muitas vezes você não se sente perdoado, você está entendendo? Então o teu problema não é se perdoar, o teu problema é uma questão de fé. Você precisa crer que ele te perdoou, certo? E a fé vem de onde? Você já sabe, vem pelo ouvir e ouvir de que da palavra de Deus. Então esteja em comunhão constante. Esteja em comunhão constante. Diego, fala um pouco mais sobre o arrependimento. Esse vídeo está longo, então clica aqui do lado nesse vídeo onde eu falo sobre arrependimento. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu espero você lá.